Fala pessoal, sou o Gabriel Oliveira do canal Maker. Nesse vídeo eu vou mostrar o que eu fiz para acabar com as interferências da máquina. A gente sabe que a maioria das máquinas de corte plasma é acionada por alta frequência. E essa alta frequência causa muita interferência nas placas controladoras. Não dá para dizer um único fator que resolve as interferências. Eu fiz vários pontos aqui e vários testes também, né? Com esses pontos que foram feitos, eu acabei com 90%, 95% das interferências. Uma hora ou outra é que pega uma interferência, mas já é muito difícil. O primeiro ponto foi que eu afastei a fonte plasma da controladora. Então minha fonte plasma está em outro cômodo e a máquina um pouco mais afastada, em uma distância de mais ou menos uns 2 metros. O segundo ponto é conexão. Essa conexão que eu falo é a conexão da tocha. Eu uso uma tocha PT31. Essa tocha, ela depende do escudo para estar pressionando os consumíveis. Se o consumível ficar folgado, aí ela fica com uma má conexão e às vezes falha, né? E nessas falhas aumenta a interferência. Então tem que estar bem apertado. E como ela também não tem arco piloto, eu fiz essa peça com uma abraçadeira para prender no bico e não perder conexão. Com essa peça também, ela conservou mais os consumíveis. Como a temperatura fica dividida com essa peça, os consumíveis ficaram com uma vida útil melhor. Eu ainda vou testar em uma tocha P80, que os dois consumíveis, tanto o bico quanto o eletrodo, ficam rosqueados na peça. Aí acho que assim não vai ter esse problema de conexão, mas ainda não testei. O terceiro ponto é a pressão de trabalho da tocha e da máquina, no caso. A pressão tem que ser a indicada pelo fabricante, ou você pode testar botando um pouco menos que o indicado pelo fabricante e ir aumentando até achar a pressão ideal. Por quê? Se a pressão estiver alta demais, ele vai desestabilizar o arco de dentro da tocha e vai dar falha. Tipo, não vai conseguir cortar a peça. Aí isso vai fazer com que aumente as interferências, né? Porque a máquina vai tentar cortar, tentar ficar acionando a tocha, mas não vai funcionar. E se botar pressão de menos, não vai cortar a peça também e, consequentemente, vai desativar o arco. Então, ter a pressão de trabalho ideal é muito importante. O quarto ponto é utilizar cabos blindados. Todos os cabos que vêm da controladora para o drive são blindados e tem que estar devidamente aterrado. Até o cabo USB também tem que ser blindado. Não adianta ter todos esses cabos blindados e usar um cabo USB normal. Ainda vai dar interferência. O quinto ponto é a utilização desses capacitores cerâmicos.
Esses capacitores só permitem a passagem de corrente alternada por eles, né? Então, se vier uma interferência, uma corrente alternada, vai passar pelos capacitores, né? E ele vai direcionar para o aterramento. E o que for corrente contínua vai ter um fio passando direto para o drive. Então, corrente contínua passa direto pelo fio e a alternada vai ser direcionada pelo capacitor para o aterramento. Não dá para ver a referência porque é muito pequena, mas é um capacitor de 4.700 picofarad. A função desse capacitor, no caso aqui, vai ser pegar a interferência que vem dos fios e direcionar para um aterramento. Isso no caso de fios que não dá para ser aterrado. Os fios que vêm direto dos motores não tem blindagem, então não dá para ser aterrado. Em cada entrada dos drives eu vou fazer uma plaquinha dessa para colocar em cada um. Por enquanto só tem uma, porque acabou alguns materiais. Mas assim que eu conseguir, eu vou fazer o restante. Fiz aqui também essa caixa de metal para proteger a placa, mas acredito que não teve tanta relevância, então nem vou contar como um ponto. Mas já que eu já fiz, estou usando aqui. Vou mostrar com mais detalhes como eu fiz essa placa. Fiz aqui a plaquinha com os capacitores. Desse lado coloquei esses pinos, que é usado em Arduino. Tirei o do meio para dar a distância certa do plug do drive. Aí aqui vai conectar aqui e parafusar. Aqui encaixa direto no drive. Aí aqui na ligação, uma perna dos capacitores está ligado aqui, que vai para o aterramento. E a outra que vai direto aqui para o pino do drive. Então, se alguma interferência vier por um desses fios, ele vai passar pelo capacitor e o capacitor vai direcionar para o aterramento. E não vai passar nada aqui para os pinos do drive. Aqui do outro lado, coloquei um plug de 4 pinos que vai para um motor. E aqui coloquei esse botão para ligar tudo. Esse daqui é para desativar a tocha. Caso tenha alguma interferência na máquina, ela vai travar a placa. Quando ela trava a placa, ela não desliga a tocha. Então eu coloquei essa chave aqui para desligar manualmente. Desligo e sai a interferência. Se a placa sofrer interferência e não tiver uma chave dessa,
a placa não vai desligar a tocha. Ela vai ficar acionada sempre. A única forma de fazer ela destravar seria desconectando o USB. Mas aí a gente perde a referência da máquina, né? E com essa chave a gente consegue desligar manualmente. Aí a placa vai destravar sem precisar desconectar o USB. Aqui é um plug de 2 pinos que vai para o acionamento da tocha na máquina. E aqui um de 6 pinos para o quarto eixo. E o encaixe do USB. Aqui é o fio de aterramento e o fio de alimentação. O botãozinho que eu falei que desativa a tocha. Se eu apertar F5, ele liga o relé, mas não faz nada. Aí se eu ativar aqui, quando eu apertar F5, ele liga a tocha. E quem está construindo sua máquina, ou já construiu, sabe que só de ativar a tocha sem estar em contato com peça nenhuma, já seria uma causa para a placa travar, né? Então, aqui a gente já consegue ligar e desligar pelo programa sem travar. Vou fazer um corte aqui para mostrar que a máquina está sem interferência. Vou cortar uma chapa de 5 milímetros agora. Corte feito. Como a chapa é uma chapa mais grossa, a partir de 5 milímetros, eu programei a máquina para ela fazer o probe. Aí ela sobe 2 milímetros acima da chapa
e aciona a tocha, depois desce lentamente, que é para fazer o furo da chapa. Aí depois ela aciona novamente para ficar quase rente com a chapa e fazer o corte. É isso aí, pessoal. Depois de ver esses pontos que eu citei aqui no vídeo, eu consegui trabalhar com a máquina o dia inteiro sem a placa travar, sem estar com muita interferência. Não vou dizer que resolve 100%, porque uma hora ou outra a gente acaba esquecendo de verificar algum ponto e a interferência entra. Mas é muito pouco e já é o suficiente para a gente trabalhar com a máquina tranquilo. Valeu, pessoal!